Tudo começa com uma luz brilhante que atinge os olhos de alguns jovens em uma sala estranha, causando confusão sobre o paradeiro deles. Um membro do grupo, Shin Pil-seob, que é o mais agressivo, começa a brigar e gritar com um rapaz chamado Chang-seok, que ele acha que é o responsável pelo jogo. No entanto, Chang-seok se apresenta e admite que também não tem ideia do que está acontecendo. Todos então se apresentam, inclusive Yoo Mina e Yoo Seong-gun, que também estão presentes. De repente, Mina percebe uma tela à sua frente onde se lê Quest, o que faz com que todos os outros recebam a mesma tela. Chang-seok sugere que eles discutam, mas Shin não gosta que Chang-seok dê ordens e diz a ele para não agir como um líder. Quando Mina diz a Shin para parar de discutir, ele a interrompe. Então, uma voz estranha surge do nada. Seong-gun percebe. E aí galera, eu não achei esse manhwa em português, então demorou muito traduzir e editar. Então se puderem me dar um apoio e incentivo para continuar com os vídeos, arrebenta o like e se inscreva. E pede nos comentários mais vídeos. Obrigado! E diz a todos que a voz está vindo de uma direção específica. Eles logo veem um zumbi possuído por espíritos malignos caminhando em direção a eles, e todos começam a entrar em pânico. Uma tela aparece, exibindo um tutorial sobre como sobreviver, massacrar e escapar. Chang-seok instrui todos a se acalmarem, mas eles se recusam a ouvir. Enquanto eles discutem, uma nova condição aparece na tela, descrevendo as condições de conquista relacionadas à missão. Seong-gun ouve em silêncio enquanto todos tentam bloquear a porta pela qual os zumbis estão entrando. Um zumbi se aproxima deles, e Chang-seok é o primeiro a atacá-lo no rosto para protegê-los. Chang-seok então diz a todos que peguem algo para atacar os zumbis juntos. Mina e Shin começam a procurar por armas, mas, de repente, uma câmera começa a observá-los. Dois homens sentam-se em frente a uma tela grande, tomando chá e fazendo suposições sobre os jogadores que começaram o jogo. Eles discutem sobre Shin, que descobriu todos os sistemas antes de todo mundo porque acordou mais cedo. No entanto, ele agiu como se ainda estivesse inconsciente e não informou a ninguém sobre a existência do sistema, como a janela de status e a janela de habilidades. O velho e seu parceiro observam cada jogador e discutem suas personalidades e como eles jogarão o jogo. De repente, eles ficam chocados quando Seong-gun ataca Chang-seok no pescoço, fazendo-o sangrar. Em seguida, ele se aproxima de Mina e a esfaqueia até que ela sangre. Finalmente, ele se aproxima de Shin e parece que o mata também. Seong-gun recebe uma notificação na tela de que concluiu com êxito a missão do tutorial que escolheu como jogador do grande jogo. Pouco depois, um homem chamado Jerry, vestindo um jaleco branco, aparece e parabeniza Seong-gun por sua vitória. Jerry se apresenta como apoiador de Seong-gun e explica que o jogo é uma etapa criada pelos deuses para selecionar um sucessor. Jerry diz a Seong-gun que quem sobreviver mais tempo no jogo terá a chance de se tornar um deus de alto escalão. Seong-gun acha que esse é um cenário comum que ele veria em um romance de fantasia, mas Jerry o avisa que a morte realmente existe nesse jogo. Jerry se oferece para curar os ferimentos de Seong-gun causados pela luta e o faz. Depois de curar, ele dá a Seong-gun o título de traidor. Jerry oferece a Seong-gun um inventário como recompensa do tutorial, com vários itens que ele pode usar para ajudar na batalha real. Seong-gun leva 3 horas para procurar e comprar itens, irritando Jerry. No entanto, Jerry sabe que as compras de Seong-gun o beneficiarão na próxima batalha real. Seong-gun compra itens caros, incluindo um livro de magia choque e equipamentos de acampamento, e muda sua aparência e roupas. Jerry leva Seong-gun para a batalha real e coloca um cachorro fofo na frente dele, pedindo que ele o mate. Matar o cachorro é a verdadeira batalha, e, se Seong-gun for bem-sucedido, ele terá algum tempo para descansar. Seong-gun empunhou sua espada e matou o cachorro, mas depois se deitou e começou a chorar e a tossir. Jerry presumiu que Seong-gun gostaria de voltar, mas ficou surpreso quando Seong-gun agarrou sua perna e pediu mais animais para matar. Seong-gun queria aprimorar suas habilidades abatendo o maior número possível de animais antes de embarcar na missão. Ele matou mais de 100 cães, cavalos, vacas e outras criaturas enormes. Quando Seong-gun se tornou mais hábil com a espada, a missão começou a sério, com as últimas palavras de Jerry: "Por favor, valorize sua vida." Seong-gun entrou mais uma vez em uma sala estranha, cheia de pessoas desnorteadas e agitadas. Um recepcionista deu as boas-vindas a Seong-gun e o informou que ele era o primeiro jogador Nin a visitar a estação de missão inicial da cidade. A recepcionista explicou que os jogadores não podiam sair da cidade, mas podiam aceitar missões da estação de missões para realizar. Como novato, Seong-gun podia aceitar missões como exterminar infestações de ratos. Embora um pouco surpreso, Seong-gun concordou em fazer isso. Embora a recompensa pelo nível não fosse grande, Seong-gun recebeu algo chamado Fast Clearer Bonus. Ele começou a ponderar que, embora esse fosse um jogo,
Não havia níveis ou dicas para aumentar as estatísticas, o que ele achava indelicado. Quando Seongon concordou em realizar a missão, a recepcionista o instruiu a se deslocar até o local da missão. Quando Seongon chegou, viu inúmeros ratos pequenos que eram rápidos demais para ele pegar. Ele percebeu que não o haviam informado sobre como sair da missão, nem o haviam ensinado a pegar tantos ratos pequenos. Enquanto ponderava, pegou a comida de seu inventário e começou a comer. Enquanto comia, teve a ideia de usar o veneno de grau mais baixo que havia tirado de seu inventário, espalhá-lo no pão e espalhar os pedaços em vários pontos. Quando os ratos consumiram o pão venenoso, começaram a morrer um a um. Seongon sai do local e uma senhora o parabeniza em voz alta por ter acabado com a infestação de ratos. À medida que as pessoas se reúnem ao seu redor, Seongon fica desconfiado, mas continua rindo com a senhora. Um casal se aproxima de Seongon do lado de fora e pergunta sobre o sucesso dele em completar a missão de infestação de ratos. O garoto e sua namorada pedem a ajuda de Seongon para concluir a missão sozinhos. No entanto, Seongon pergunta ao garoto sobre seu título, e ele revela que recebeu o título de o Bravo Sobrevivente. Seongon decide fazer amizade com eles, pensando que são confiáveis devido ao título que receberam. Seongon aconselha o casal a não tentar a missão, se possível, porque eles não estão adequadamente preparados. Apesar disso, todos na área querem fazer a missão de infestação de ratos. Seongon então pede à senhora que lhe forneça a missão de caça ao lobo. Ela se prepara para transportá-lo até o local. O casal pede a Seongon que faça parceria com eles, mas ele se recusa, preferindo caçar sozinho. Ao entrar na sala, Seongon envenena sua espada e coloca armadilhas no chão. De repente, um grande lobo branco sai da porta e começa a rugir. Seongon se aproxima dele com entusiasmo, e mais lobos começam a aparecer. Usando suas habilidades de instalação de armadilhas e sua espada envenenada, Seongon mata os lobos um a um até conseguir eliminar todos eles. Depois de sair do quarto, a senhora parabeniza Seongon novamente, mas ele pede que ela fique quieta e pergunta sobre o local da pousada para comer e descansar. Ele chega à pousada, onde um fisiculturista exige dinheiro. Seongon oferece 70.000 G, e o homem o deixa entrar. Seongon pede bulgogi e arroz enquanto examina sua janela de status. O casal que anteriormente se ofereceu para fazer parceria com Seongon aparece de repente e pede sua companhia novamente. Eles se apresentam como Lee Ou-ji e Park Hana e contam sua história de como superaram uma situação difícil. Elas se oferecem para trocar informações com Seongon e pedem que ele lhes pague uma refeição em troca. Seongon concorda e pede comida para elas. O casal compartilha informações sobre o exame de pragas e a situação na cidade. Eles avisam a Seongon que as pessoas que tentam infestar ratos nunca mais voltam e sugerem que façam um exame de pragas. Seongon toma nota das informações e se oferece para pagar as refeições do casal se eles lhe fornecerem mais informações. Quando Seongon sai da pousada, ele vê pessoas pedindo dinheiro. Ele se lembra de seu passado e de como as pessoas costumavam zombar dele por ser um mendigo. Quando um homem começa a abusar dele, Seongon avisa para baixar a voz se não quiser morrer. Seongon declara com orgulho que não existe mais máscara, relembrando seu passado. Na manhã seguinte, Seongon foi recebido no templo de mudança de classe por um homem chamado Philip, que estava lá para ajudar os jogadores. Seongon perguntou sobre as classes que haviam aparecido em sua janela de status, e Philip ficou chocado ao saber que haviam se passado apenas 2 dias desde o início da missão e Seongon já havia recebido 3 classes. Ele explicou a Seongon que não se tratava de escolher uma classe, mas sim de desenvolver as características de um jogador por meio de classes temporárias. Philip pediu a Seongon que visse as classes por si mesmo em vez de explicá-las a ele. Ele mostrou as classes a Seongon e sugeriu que ele mudasse para espadachim por 50.000 florins. Seongon pensou bem e decidiu fazer a mudança. Enquanto caminhava pela cidade, Seongon viu uma senhora com uma espada cortando a mão de um garoto depois que ele a assediou. Seongon disse à senhora que havia mudado de classe, mas não conseguia sentir o aumento nas estatísticas. O homem alto que estava com a moça, Kang Muan, perguntou a Seongon sobre seu título e o convidou para fazer parte da equipe. Seongon recusou, mas recebeu o nome de um lugar chamado Etafa caso mudasse de ideia. Seongon queria ganhar mais força, então foi pedir a fase do oponente Sikiork, onde encontrou a garota que havia cortado a mão do garoto. Os dois entraram na fase, e Seongon atacou 2 elfos mutantes doentes. Ele lutou para vencer, mas usou a habilidade Driving Steps para matar os 2 orcs. Seongon precisava matar mais 14 orcs para concluir sua missão. Ao se aproximar da aldeia dos orcs, ele decidiu entrar furtivamente em uma das casas e matar os orcs doentes. No entanto, o orc mais velho e seus companheiros de equipe voltaram e começou uma luta.
Seongon conseguiu matar o Orc-ancião e concluir a missão, ganhando recompensas no processo. Quando Seongon entrou em suas estatísticas de janela, viu uma garota de cabelos pretos e decidiu fazer a missão de eliminação do Hatman. A garota também aceitou a mesma missão, e Seongon ficou desconfiado. Durante a missão, Seongon usou suas armadilhas venenosas para matar os ratos e concluiu a missão com sucesso. No entanto, a garota lhe disse que outro jogador chamado Mihinai já havia concluído a missão primeiro. Seongon decidiu então tentar novamente a investigação ao luar para alcançar Mihinai. Ele conheceu uma garota chamada Aion que estava procurando alguém para se juntar à sua equipe e o levou para conhecer os outros membros da equipe. Entre eles estavam Don Xiao, Euro e a famosa ranqueadora e mágica Eli. Apesar da preocupação de Seongon com o tamanho pequeno da equipe, Don Xiao garantiu a ele que a missão era fácil e que a recompensa seria dividida igualmente. Seongon sabia sobre a investigação ao luar e propositalmente vendeu o mapa da caverna e divulgou o método de conquista, mas ele tinha outros objetivos em mente. Toda a equipe foi para o local da busca do luar. Quando Seongon ficou assustado, Don Xiao disse a ele para se acalmar, pois os monstros não atacariam desde o início. Seongon ficou desconfiado e começou a observá-los. Don Xiao era louco e sedutor, e começou a flertar com a magiciã Eli, mas Aion o agrediu porque Don Xiao e Aion estavam em um relacionamento. Seongon ficou olhando para a mágica Eli e pediu que ela o segurasse, presumindo que, como mágica, sua resistência deveria ser baixa. No início, Eli se recusou, mas Seongon insistiu e ela acabou segurando sua mão. Seongon queria impressionar Eli, que ele achava atraente e admirava por ser uma maga de alto nível. Quanto à sua missão, eles estavam explorando uma caverna iluminada pela lua com vários minérios de propriedades únicas. Algumas pessoas que estiveram na caverna a descreveram como semelhante a um céu noturno com estrelas. De repente, a ladra do grupo percebeu uma armadilha e eles pararam para permitir que ela a desmontasse, pois os ladrões têm a habilidade de identificar e desarmar armadilhas. Seongon notou a ladra e passou a desconfiar dela. Seongon perguntou a Eli se ela era uma pessoa de classificação, mas ela negou ser uma, afirmando que não gostava de ser comparada com as pessoas de classificação mais alta, como a que havia concluído sozinha a investigação da caverna lunar de classificação C. A espada demoníaca Mihinai e Candy Muan, que aproveitou a fama de Etafa para aumentar sua própria reputação. Eli achava que eles eram indivíduos excepcionais e que ela não podia se comparar a eles só porque tinha uma classificação. Ela menosprezou suas próprias habilidades e disse a Seongon que não era grande coisa. Enquanto o grupo estava lutando contra os lobisomens, Seongon demonstrou suas habilidades de combate, impressionando Aion e Eli com sua proficiência em matar os lobos. No entanto, quando Don Xiao observou que Seongon havia arrastado a luta com os lobos por muito tempo, Seongon revelou que ainda não havia aprendido nenhuma habilidade ativa, o que surpreendeu a todos. As habilidades ativas são aquelas que precisam ser ativadas, enquanto as habilidades passivas estão sempre ativas. Don Xiao achou difícil acreditar que Seongon não tivesse uma única habilidade ativa, e Seongon explicou que não podia se dar ao luxo de aprendê-las devido ao alto custo. Apesar disso, Seongon acreditava que suas estatísticas eram altas por causa do destino. Ilvo sugeriu que eles tentassem a dificuldade matador, mas Seongon desconfiou de suas motivações e o questionou. Ilvo acabou revelando que queria passar por seu primeiro despertar, e o grupo decidiu tentar a dificuldade abatedor. Enquanto Eli cuidava dos outros lobisomens, Seongon matou o lobisomem negro sozinho. Aion elogia Seongon, mas Don Xiao fica com ciúmes. Seongon desvia o elogio para a bola de fogo de Eli, e Ilvo lhe serve comida. Seongon detecta veneno em sua comida, mas não conta a ninguém. Depois que terminam de comer, eles continuam pela caverna. Seongon toca a parede e o teto desaba. Todos escapam, exceto Seongon, que desaparece. Don Xiao garante aos outros que Seongon os encontrará na sala do chefe. O chefe, um lobo da lua, desperta e todos o atacam. Aion percebe que a flecha está mais pesada devido ao veneno que eles absorveram da comida. Eli desmaia e Ilvo apunhala Aion pelas costas, matando-a. Don Xiao percebe que Ilvo é um traidor e tenta atacá-lo, mas Ilvo enfia uma faca em sua perna e ele começa a sangrar. Don Xiao pede a Ilvo que liberte Aion, mas Ilvo pretende matar todos. O grande lobo lança sua força contra Don Xiao, matando-o. Enquanto o lobo ruge e grita, ele diz: "Você perderá toda a racionalidade e cairá no sono. Leve esses 3 humanos como sacrifícios. Você receberá a oferta para reviver seus parentes." Isso significa que eles receberão uma recompensa após despertarem o lobo da lua oferecendo 3 sacrifícios. Seongon vem por trás e está pronto para bater em Ilvo, pois ele já estava desconfiado. Ilvo fica chocado ao saber que Seongon neutralizou o veneno.
Os dois lutam entre si. Depois de derrotar Yuvou, Seongon o entrega ao lobo como sacrifício. Agora ele precisa dar ao lobo outro sacrifício e escolhe a Yeon para isso, em vez de ele. Depois de oferecer 3 sacrifícios ao lobo, Seongon mata o lobo usando suas habilidades e consegue derrotá-lo. Ele esfrega o sangue do lobo na pedra e ela começa a rachar. Ele entra na pedra e fica encantado ao ver o ouro e a recompensa. Suas estatísticas aumentam e ele agora é mais poderoso. Ele volta para acordar Eli, e ela agradece a Seongon por ter salvado sua vida. Seongon oferece a ela a oportunidade de formar um grupo com ele. Há um flashback da infância de Eli, quando ela matou seu pai colocando um briquete de carvão sob sua cabeça enquanto ele estava bêbado e desmaiado. Ele morreu devido a uma overdose de monóxido de carbono. Ela entra na missão agindo de forma sedutora e enfia uma faca em todos os homens que se aproximam dela. Depois disso, ela recebe o título de Cowardly Survivor, e foi assim que ela conseguiu sobreviver ao mundo de The Mission. Ele revela a Seongon que sabia que Yuvou havia envenenado a comida e o segredo da Pedra da Lua. Para ganhar a confiança de Seongon, ela estava fingindo desde o início e concordou em formar uma equipe com ele. Enquanto isso, o criador do jogo e sua equipe discutem o lento progresso do jogo. Loki sugere adicionar mais loucura ao jogo, e o avô decide criar uma missão de resistência forçada para cada jogador com dificuldade S-grade. Seongon recebe 2 caixas em seu inventário, o que o preocupa. Ele encontra um livro de habilidades enviado por Loki. Ele chega e pergunta sobre a próxima missão, mas Seongon está mais interessado em uma missão de escolta de alto nível com Yoo Shaerin, um espiritualista. Yoo Shaerin permitiu que Seongon e Eli participassem de sua missão, mas antes de lhes dar uma chance, ela pediu que demonstrassem suas habilidades. Seongon ficou chocado ao ver Riminai, a garota que havia cortado a mão de um homem antes, também na missão. Seongon e Riminai discutiram sobre brigar um com o outro, mas Eli os lembrou de continuar caminhando antes que as escoltas fossem muito longe. Eli perguntou a Seongon sobre Riminai, e ele lhe disse que ela era a espada mágica de Riminai. Eli ficou animada e correu em direção a Riminai, pedindo sua assinatura, pois era sua fã, mas Minai a recusou. Seongon pensou que a missão seria um inferno de 10 dias com Riminai. Yoo Shaerin disse a todos que se preparassem, pois a horda de orcs chegaria a qualquer momento. Yoo instruiu todos a se posicionarem e eles começaram a matar os orcs. Todos ficaram empolgados ao ver Riminai derrubar todos os orcs de uma vez. Yoo Shaerin pediu a todos que fizessem uma pausa para o almoço, e Seongon se ofereceu para ajudá-la enquanto ela distribuía comida. Ela ficou impressionada com a gentileza de Seongon, mas ele só aceitou o dever de adicionar veneno à comida de Riminai. Riminai comeu sua comida e detectou o veneno. Então foi até Seongon e sussurrou em seu ouvido que alguém havia colocado veneno na comida e que todos deveriam ter cuidado. Seongon ficou irritado ao saber que Riminai havia detectado o veneno. Riminai também foi amaldiçoada por Eli, pois queria ajudar Seongon. Quando foi amaldiçoada, ela também detectou o fato e pediu a Eli que fosse contar a Seongon sobre a maldição e a comida envenenada. Seongon e Riminai discutiram a briga e conseguiram se afastar de todos para lutar um com o outro, pois Seongon não tinha outra desculpa para impedir Riminai. Seongon usou suas habilidades de condução e tentou encurralar Minai, mas, em vez disso, caiu em sua própria armadilha, perdendo o equilíbrio. Mas isso não impediu Seongon. Ele balançou os braços e acertou perfeitamente o queixo de Riminai, que estava caindo. Quando Riminai acordou, percebeu que era ela quem estava sendo arrogante. Ela pensou que Seongon não queria que ela se machucasse, por isso usou apenas o punho para terminar a luta. Riminai se adaptou à sua derrota e disse a Seongon que continuaria a crescer com o que havia aprendido naquele dia e se ofereceu para lutar com ele novamente mais tarde. Depois de dizer isso, ela foi embora, e Seongon achou que tinha feito algo errado, o que deixou Riminai tão chateada que ela estava a ponto de chorar. Antes de Seongon sair, uma mulher idosa se aproximou dele e o elogiou pelos esforços que ele havia feito na missão. Como recompensa, ela deu a Seongon um extrato de Fermion, que é usado para agitar monstros. Quando Eli viu o extrato, pediu a Seongon que o entregasse a ela. Seongon o deu a Eli, achando que era mais útil para um mágico do que para ele. No templo da mudança de classe, o sacerdote Philip ofereceu a Seongon vários caminhos para aprimorar seus poderes. Seongon decidiu que queria despertar como um espadachim iluminado. Na noite anterior a uma missão obrigatória de nível S, Jerry aparece diante de Seongon e lhe dá informações sobre a missão. Seongon terá que assumir o corpo de um NPC e usar somente suas habilidades. Os jogadores devem se envolver em uma batalha decisiva contra um rei demônio,
e todos serão deslocados para 3 locais diferentes. Um dos locais é composto pelos jogadores mais bem classificados que pretendem atingir o Rei Demônio, e uma vida extra está entre as recompensas após a conclusão da missão. Na manhã seguinte, Seongon se encontra no corpo de Serena, a princesa do Império, e um mágico, em uma reunião entre os deuses que contrataram essa missão de nível S. Eles ficam surpresos com o fato de um jogador possuir o corpo da princesa e, se ela morrer, a missão falhará. Seongon fica chocado no início, mas tenta se acalmar. Ele tem todas as responsabilidades que uma princesa tem, mas não está ciente de nada. De repente, aparecem monstros, e Seongon percebe uma habilidade que pode transformar habilidades que não são de combate em habilidades de combate. Essa habilidade temporária permite que ele ative habilidades de dança como valsa, sapateado, bullet dance e dança do ventre, permitindo que ele deslize habilmente pelo chão. Seongon percebe que não pode atacar os monstros, pois isso matará Serena e a missão fracassará. Em vez disso, ele ativa as habilidades de Serena e, dançando, mata quase todos os monstros. A janela de estatísticas mostra que Serena matou todos os monstros. Para evitar ataques de monstros, Seongon se encontra com o Cavaleiro do Império, Shinvon Grão, e 3 jogadores de alto nível. Os jogadores tentam flertar com Seongon, mas Grão os assusta com sua aura tripla despertada. Seongon interpreta o papel da princesa Serena para liderá-los, e secretamente, descobre por Grão que há cerca de 100 outros com o mesmo objetivo de matar o Senhor dos Demônios. Mais jogadores duplamente despertados chegam, e Grão tenta impedi-los. Seongon ordena que o grupo avance, apesar da desaprovação de Kang Moon. Muan concorda em seguir as ordens da princesa e derrota todos os monstros em seu caminho, deixando Seongon sem espaço para obter pontos para Rapier. Enquanto faz uma pausa, Seongon considera o último recurso de se matar sem despertar o Rapier para evitar que os outros jogadores concluam a missão e obtenham alguma vantagem extra. Rene se junta ao grupo e eles tentam enfrentar um Lich em uma noite infernal. O grupo luta contra a poderosa Noite do Inferno, fazendo com que 2 jogadores saiam. Seongon aproveita a chance de ganhar pontos decapitando-os, enviando um aviso aos traidores. O grupo perdoa a princesa. Um homem desconhecido chamado Irhan aparece e derrota a Noite do Inferno. O grupo segue Irhan em direção a uma porta que só responde à família imperial. Irhan diz a Seongon que, para deixar este mundo, eles devem sobreviver até o fim ou ser escolhidos por Deus. Seongon pergunta a Irhan sobre o mundo e os experimentos, mas, no fundo, ele quer gritar. Irhan impressiona Seongon ao derrotar um jogador atacante com facilidade. Hinai pede a Irhan que lhe ensine suas habilidades, mas ele exige 100.000 pontos. Seongon percebe que precisa matar mais pessoas para obter os pontos necessários para seu plano. Ele diz a Mua e seus homens para lutarem sem medo, pois podem ganhar uma nova vida se perderem uma. Quando os jogadores perguntam à princesa sobre a nova vida, ela lhes fala sobre a Pena da Fênix, um item que pode reviver soldados mortos em batalha. A princesa promete fornecer a pena a todos os heróis quando a guerra contra o Rei Demônio terminar. Uma garota não acredita nela, mas muitas outras acreditam, mesmo que a princesa, Seongon, esteja mentindo sobre a pena e as enganando. A princesa continua a seduzi-los com a ganância por tesouros e pela lâmina rúnica para que possam derrotar o Rei Demônio o mais rápido possível. Todos ficam chocados ao ouvir sobre a arma real, e o grupo Aita concorda em estar na linha de frente, especialmente Caro, que deseja muito a arma. Depois de ouvir sobre o prêmio, todos querem estar na linha de frente, mas um mágico sugere dividir as tropas em 3 grupos, na frente, no meio e atrás. Seongon está satisfeito por ter convencido os jogadores a participarem da batalha. Ensign pergunta à princesa se a Pena da Fênix existe no Império, mas a princesa diz a eles que o item não existe, mentindo para encobrir seu engano. Ela convence Ensign Grão, o cavaleiro, a aceitar sua mentira e age com tanta naturalidade que todos acreditam nela. Agora, Seongon planeja se livrar das pessoas problemáticas ao seu redor, pois elas podem suspeitar da princesa se ela matar mais pessoas. Ele precisa remover Ensign Grão, possivelmente começando por Grão, mas ele é um triplo desperto e não pode enfrentá-lo de frente. Enquanto Seongon está ocupado com o esquadrão de ataque, ele atordou os Ox com seus excepcionais truques de mágica, e sua janela de estatísticas está aumentando. O esquadrão Aitai luta contra os monstros com toda a sua força, e Ensign elogia o plano da princesa porque cada jogador está lutando com o coração. Seongon está insatisfeito com Ungron e decide se livrar dele de alguma forma. Ele começa a pensar em como matar Ungron, mas também percebe que, por mais que utilize suas habilidades, nunca conseguirá derrotá-lo. Seongon finge não estar bem, causando preocupação em Hansa.
Ele elogia o grupo Aitai por sua bravura e mostra a eles um mapa antigo da masmorra. Eles devem derrotar a Hidra Anciã para chegar ao Rei Demônio. E incentiva todos a lutar contra o monstro, mas Mihina desloca o braço no processo. Enquanto todos estão ocupados, Seongun desaparece e aciona algumas armadilhas. Ungron percebe que a princesa está desaparecida e vai procurá-la, mas cai em uma armadilha. Ele encontra Seongun envenenado e a leva até os mágicos para pedir ajuda. Seongun ataca Ungron com uma faca envenenada, mata-o e tenta encobrir seus rastros, mas acaba se envenenando acidentalmente. Quando Hansa encontra o corpo de Seongun, ele também descobre o corpo de Ungron na boca de um monstro. Hansan fica chocado quando vê Ungron dentro da boca do monstro. Ele era um grande cavaleiro e herói, e Hansa não conseguia acreditar que ele estava morto. A princesa Seongun acorda depois de neutralizar o veneno e Hansa informa sobre a morte de Ungron. Seongun fica muito triste e chora por uma hora, desculpando-se com os outros jogadores por causar transtornos. Kim Hyun, que também participa da batalha, acha que a princesa Seongun é um NPC e só está presente para limpar a masmorra. Ihan diz a Seongun que eles podem pensar sobre o saque mais tarde, pois há um grande conflito sobre a divisão do saque da morte da Hidra Anciã. Ihan mostra a Seongun o saque, que inclui uma lança mágica de dragão venenoso e uma armadura de dragão venenoso. Seongun sugere entregá-los àqueles que podem utilizá-los melhor. A princesa Seongun e Ihan decidem dar a lança para Kang Muan e a armadura para Mihinai. No entanto, Kim Hyun, que se apresentou como um sacerdote normal, não concorda com a ideia. A princesa Seongun percebe que Kim Hyun é alguém com quem se deve ter cuidado. Kim começa a questionar a princesa Seongun sobre a pena da Fênix e por que ela não a trouxe para reviver Ungron. Quando a princesa Seongun oferece ouro e joias após a batalha, Kim recusa, dizendo que não existe tal tesouro no Império. A princesa Seongun fica furiosa e ameaça Kim com sua espada, suspeitando que ele não acha que ela é um NPC. Hansan concorda com as mentiras da princesa e diz a todos que receberão o tesouro se matarem o demônio. A princesa Seongun distribui os itens para Hinai e Muan e promete aos outros que eles também receberão esses itens se tiverem um bom desempenho nas batalhas. Seongun está se exibindo. À noite, a princesa chama Choi Cheryungun e lhe dá a lâmina rúnica, dizendo-lhe que é necessário um sacrifício para desbloqueá-la, o sacrifício de Ansan. Seongun instrui Choi a matar Ansan com a lâmina quando chegarem ao Rei Demônio e depois devolvê-la a ela. Ihan vê Choi saindo da tenda. Eles entram no portão do Rei Demônio, e Ihan instrui todos a não serem gananciosos. A princesa dá a Ansan uma bebida envenenada, alegando que ela lhe dará força. Durante a luta, Ansan está enfraquecido e Choi aproveita a oportunidade para matá-lo com a lâmina rune. Choi devolve a lâmina à princesa, que fica satisfeita por seu plano ter dado certo. Seongun usa a lâmina rune para matar o Rei Demônio, pois é a única arma que pode derrotá-lo. Todos eles têm suas habilidades aumentadas e encontram itens lendários atrás do trono. Uma pessoa desconhecida dispara uma flecha e diz para eles se afastarem. Os jogadores brigam pelos itens, e Choi fica feliz por conseguir a lâmina rune. Mas quando ele vai procurar a princesa, ela não está mais lá. Seongun decide ir embora e não ser ganancioso. Ele devolve a lâmina rúnica e conclui a missão S-Class. Jerry parabeniza Seongun e lhe oferece comida deliciosa de graça. Ele diz a Seongun que não pode revelar detalhes do usuário, mas que um deus estava de olho nele. Jerry mostra a Seongun uma lista de recompensas que ganhou na missão e Seongun decide comprar todos os itens, pois não são caros. Jerry diz a Seongun que eles se encontrarão para novas missões, mas Seongun precisa retornar à praça. Loki visita Jerry e quer matá-lo por quase ter revelado seu segredo a Seongun, mas o perdoa, pois nada teria mudado mesmo que Seongun descobrisse. Seongun visitou Lulu, o ferreiro de armas, para converter a lâmina rúnica em uma espada, mas Lulu informou que isso seria caro. Seongun pediu a Lulu que fizesse uma nova espada como a lâmina rúnica para evitar suspeitas. No entanto, os jogadores que voltaram da missão do Rei Demônio descobriram que a princesa Serena, que lhes havia prometido itens lendários, era uma impostora. Seongun lutou contra um monstro usando a lâmina rúnica falsa que havia adquirido e depois escondeu a verdadeira antes de encontrar Choi. Sentindo-se traído pela princesa Serena, Choi ofereceu uma recompensa de 10 milhões de guilds para quem conseguisse localizar a lâmina rúnica e o traidor. Seongun entregou a lâmina rúnica falsa a Choi, que não a reconheceu e o deixou passar. Seongun se encontrou com Eli, que lhe pediu para concluir a ambígua missão, o túmulo do mágico louco antes de Etai. Eli afirmou que sabia como eliminar todos os monstros de uma só vez, e Seongun decidiu se juntar ao grupo dela. Eli perguntou se Seongun queria adicionar mais alguém ao grupo, mas ele confiava apenas em Liu Ji, Mihinai e Eli recusou.
Eli concordou em encontrar Seongon no portão sul na manhã seguinte. Min-hye chegou e notou as habilidades profissionais de Seongon enquanto ele brincava com sua arma. Seongon estava preocupado com a possibilidade de ela o reconhecer como a princesa, mas ela não o fez. Eles discutiram uma parceria e Seongon concordou em entrar para a equipe de Min-hye sob certas condições. Eles conheceram Eli, que não estava satisfeita com a entrada de Min-hye em seu grupo, e também adicionaram uma criança do ensino médio chamada Sajongon, que era um assassino. Seongon planejou concluir a missão usando um mapa, mas ele insistiu que poderia lidar com todos os monstros de uma só vez se eles confiassem nela. Seongon concordou, mas ainda desconfiava de Eli e de seus motivos. Eles entraram na masmorra do Mago Louco e Seongon pediu a Eli que lhes mostrasse o plano, mas ela se recusou a revelá-lo até que estivessem diante dos monstros. Eli mostrou a ele seu canhão do caminho demoníaco e Seongon instruiu Min-hye e Sajongon a segui-lo enquanto Eli atirava nos monstros. Metade dos monstros morreu em poucos minutos e Seongon matou os monstros restantes, impressionando Min-hye com seu estilo de luta. Eli instruiu Jongon a não responder a Seongon novamente, e Min-hye perguntou por que ele não estava lutando com cuidado. Eli a instruiu a esperar até que Jongon demonstrasse suas melhores habilidades. Durante um flashback, foi revelado que Eli havia tornado as pessoas dependentes dela ao mudar a percepção delas com magia, e Jongon era um de seus seguidores controlados magicamente. Eli instruiu Jongon a lutar contra os monstros sozinho, enquanto Seongon queria ajudar, mas seguiu as ordens de Eli. Eli deu a Jongon uma bebida que o transformou em um lutador feroz, e ele derrotou vários monstros em apenas 5 minutos. No entanto, Min-hye não estava satisfeita com o risco de ter Jongon como aliado, já que ele não sabia se era amigo ou inimigo depois de beber o suco. Seongon ordenou que Jongon protegesse Eli enquanto ele tinha um plano oculto para testar a lealdade de Jongon. Loki visitou Lúcifer e sugeriu que ele procurasse a ajuda de outros deuses, pois Lúcifer estava lutando para administrar mais de 10.000 mundos. Loki provocou Lúcifer e Jerry perguntou o motivo de sua visita. Lúcifer revelou que havia apenas 3 candidatos possíveis para a missão forçada e que somente um deles poderia concluí-la. Antes de partir, Lúcifer destruiu um de seus mundos criados, o que agradou a Loki, já que Lúcifer não pode criar um novo mundo por falta de tempo. Seongon voltou à cidade depois que o patch foi lançado, faltando apenas meio mês para o torneio e a missão forçada. Ele queria formar alianças confiáveis e melhorar suas habilidades de dança comprando livros de habilidades de breakdance. Ele também visitou a escola para adquirir um livro sobre o domínio de armas intermediárias e habilidades relacionadas. O bibliotecário deu a Seongon 5 habilidades, incluindo a mais baixa e a escrita de livros, por 1 milhão de florins. Seongon recebeu uma notificação de seu novo título, Devoted Reader, que era um título de grau único que aumentava suas estatísticas a cada dia de leitura. Ele se perguntou por que havia recebido esse título e começou a planejar como aumentar suas estatísticas. A competição de artes marciais começou na cidade e durou 20 dias, coincidindo com a missão forçada. Seongon queria participar, mas teve que vencer as preliminares 3 vezes e mudar seu nome para se esconder de Choi Ojai, que estava procurando a lâmina rúnica. Seongon compareceu às preliminares vestindo um terno de 3 peças e segurando um livro, atraindo olhares estranhos de todos. O jogo começou, e Seongon rapidamente eliminou Kang Sang-seok da área. Outro jogador atacou Seongon por trás, mas ele revidou com um livro na mão e derrubou o atacante. Seongon continuou a derrotar os jogadores restantes, um a um, com seu livro, surpreendendo a todos com sua habilidade. Ele trocou seu poder mágico por agilidade por meio do livro e criou uma bela cena de luta coreografada, cortando a cabeça de todos. Seongon passou nas preliminares, mas teve que decidir se revelaria sua identidade ou restringiria seus movimentos como um fantasma no próximo nível. Enquanto isso, Choi Ojai se reuniu com Kang Muan e um mágico para encontrar a lâmina rúnica e aumentou a recompensa para 25. Eles formaram um grupo de 5 pessoas para investigar. Kang Muan e outros zombaram dos nomes estranhos das cidades dados pelos deuses, mas o mágico Youba Echo levou a sério e contemplou o mundo e outras cidades com pessoas. Kang Muan e o grupo formaram uma aliança secreta e planejaram encontrar objetos para vencer o jogo. Seongon foi teletransportado para a localização de Jerry e ficou sabendo de um jogo de sobrevivência em uma ilha enorme e isolada por um mês. Eles não precisavam matar outros jogadores, mas para cada jogador morto, uma refeição e água seriam recompensadas no inventário. Se os jogadores trabalhassem juntos, somente a pessoa que causasse mais dano receberia a recompensa. Jerry disse a Seongon para sobreviver e prometeu vê-lo novamente depois de um mês.
Seongon estava na ilha e recebeu um mapa mostrando sua localização e a localização de água e alimentos. Ele priorizou a missão vermelha maligna e envenenou um lago. Dois grupos chegaram ao lago e começaram a trabalhar juntos. Seongon os observava e ficava feliz quando eles discutiam. Ele concluiu a missão Visitor of the Dark matando-os enquanto dormiam. Ele plantou armadilhas e concluiu a missão Human Hunter matando alguém que tentou matá-lo. Ele verificou sua janela de estatísticas e viu itens de comida em seu inventário. Hinai continua sua busca por um lugar seguro para se estabelecer, acabando por encontrar uma caverna onde pode treinar em isolamento. Enquanto isso, Seongon tem se ocupado em completar missões e cometer atos malignos. Ele dispara uma saraivada de flechas de fogo em um acampamento à noite, causando pânico e confusão, vestindo uma armadura completa e atacando abertamente o acampamento, matando várias pessoas antes de se retirar e chamar aliados inexistentes. Seongon espalha a comida e a água que obteve ao matar pela floresta para concluir boas missões. Ele testemunha um grupo de assassinos invadindo um vilarejo e identifica Lee Jooliai como uma marionete fácil de controlar que deseja ser a líder de seu grupo. Seongon a patrocina com um suprimento diário de alimentos, ganha sua confiança e lhe dá um mapa com a localização exata e o layout de outro acampamento conhecido por assassinar outros jogadores. Lee Jooliai convence seu acampamento a invadir o acampamento dos assassinos em busca de suprimentos. Ela ordena que seu grupo se divida em dois, um atacando e o outro cercando o acampamento para capturar qualquer fugitivo. Uma pessoa discorda de seu plano, temendo que isso enfraqueça o acampamento, mas Lee Jooliai ostenta sua autoridade como líder e eles prosseguem com o plano. Eles precisam ficar em alerta por medo de retaliação. Seongon mata facilmente os acamados e os poucos guardas que ficaram para trás, enquanto a maior parte do acampamento foi para o ataque. A equipe de assalto se aproxima de um homem que implora por sua vida, mas ele os ameaça, dizendo que é um membro de uma guilda renomada e que se vingará se eles o matarem. A equipe de assalto não se intimida e o mata, apenas para descobrir que ele estava em sua última vida. O mensageiro de Lee Jooliai informa a equipe de assalto que 100 fugitivos romperam o cerco. Os campistas retornam ao acampamento aniquilados. A princípio, eles suspeitam que os fugitivos tenham feito isso, mas como eles fugiram para o oeste, isso não faz sentido. Enquanto isso, o grupo de Lee Jooliai encontra uma grande quantidade de comida na floresta. Quando estão prestes a tocá-la, Lee lhes diz para parar e levar a comida para a aldeia. Um dos rapazes que sempre discorda de Lee começa a discutir com ela. Lee o ataca, mas ele se defende e adverte para que não o irrite. O garoto de cabelos dourados decide deixar o grupo de Lee, e alguns outros vão embora com ele. Enquanto isso, Seongon chega a um deserto na borda da floresta e começa a observar seu progresso pela janela. Ele é cercado por um grupo que suspeita que ele seja um espião e o ataca. Ele derrota metade deles sem matá-los e sugere que conversem sobre outros assuntos durante uma boa refeição. Seongon prepara uma refeição muito boa com carne e eles se tornam amigos. As pessoas começam a chamá-lo de anjo, mas não conhecem sua verdadeira natureza. Seongon pede informações sobre a área. Devido à sua boa vontade, eles lhe mostram um mapa bem documentado. Eles dizem a Seongon que o maior grupo nesse terreno baldio é composto por cerca de 100 pessoas. No entanto, há mais de 5 pessoas de alto escalão, incluindo um dos melhores, Kang Muan, de Etafa, e outro grupo lutando contra eles. Eles parecem estar lutando por uma grande pedra. Seongon então compartilha informações sobre o acampamento de Lee Jooliai e diz a eles para irem até lá se precisarem de ajuda. Seongon chega a uma grande rocha e vê 3 jogadores procurando por algo. De repente, ele vê uma chama à distância, e os 3 jogadores correm em direção a ela. Seongon sabe que é o outro grupo que está lutando contra eles e aproveita para segui-los. Ele encontra uma aldeia completa e, como esperado de um grupo grande, Etafa tem sua hierarquia estabelecida. Enquanto Muan está conversando com o Sr. Unseon dispara uma flecha de fogo contra a rocha. Unseon diz que sentiu algo, por isso atirou, mas era a sua imaginação. Seongon inclina a cabeça quando Unseon dispara a flecha e se salva. Caso contrário, ele teria sido atingido. Seongon percebe que Unseon é um líder. Ele consegue atravessar a aldeia e chegar à rocha. Lá, ele encontra uma caverna, mas antes de entrar, recebe uma notificação em sua janela de que poderá se teletransportar para outro local se atravessar o espaço com a estranha energia. Seongon não pode arriscar sua segurança, então decide voltar. Ao voltar, ele é atingido por uma flecha venenosa e fica ferido, o que significa que há outro jogador que usa veneno ao lado dele. Foi Unseon quem atirou nele. Seongon entra no caminho dentro do espaço e uma estranha energia envolve seu corpo. Unseon e seu grupo perseguem Seongon pela floresta, acreditando que ele seja Kim Yoyun. Seongon consegue escapar para uma caverna de vulcão,
onde luta contra um cão de fogo com seu livro mágico, mas não consegue derrotá-lo. Sion e sua equipe alcançam Seongon, mas ele consegue escapar novamente. Em outra parte da floresta, Eli ataca 3 jogadores usando sua habilidade mágica para criar uma floresta mortal. Já se passaram 16 dias na missão e Seongon está correndo há 2 dias com Sion e sua equipe em perseguição. Inicialmente, Seongon planeja fugir, mas muda de ideia e decide se esconder e recuperar seu vigor para lutar mais tarde. Enquanto isso, Sion percebe que Seongon não é Kim Yoeun e continua a persegui-lo. Depois de 3 dias de perseguição, Seongon está desidratado e exausto. Ele consegue ferir Sion com uma flecha envenenada, mas eles o bloqueiam contra uma parede. Quando estão prestes a desmascará-lo, o chefe da caverna do vulcão, Volcano Serpent, aparece. A serpente fala como um humano e oferece uma recompensa a Sion e sua equipe se eles levarem a ela o núcleo do incêndio. Sion parte para cumprir as ordens da serpente, e Seongon fica sozinho na frente dos outros, lendo um livro. Kang Moon e Kim Hyen estão no mesmo lugar, e Seongon sente que a má sorte o está seguindo. Sion esclarece seu mal-entendido sobre Kim, o sacerdote. Quando Seongon encontra Moon, ele se apresenta como Ghost e se recusa a revelar sua identidade até que eles façam um tratado de paz. Kim percebe que Seongon é inimigo de Moon e aumenta suas estatísticas e força batendo em suas costas antes de ir embora. Seongon faz um mapa perfeito da masmorra, mas percebe que há apenas uma saída em um penhasco pelo qual os humanos não podem passar. Ele se oferece para trocar suprimentos por essências de alta qualidade, e Kim e o mágico aceitam. Seongon usa seu livro possuído para derrotar o Cavaleiro das Chamas Apocalípticas, e Moon dá a essência de alto grau prometida ao chefe do vulcão. Kim dá ao chefe 1000 essências de alto grau e 2000 de baixo grau, enquanto Seung dá a essência do fogo do inferno ao chefe e pede para falar com ela sós. Ele pede que ela mate as pessoas da ilha, e ela começa a rir e atacá-las. Moon tentou matar Seongon, mas Mirinai o interrompeu e o salvou da lança de Moon. Mais tarde, Moon viu Seongon com Mirinai e o atacou, mas Rinai o impediu. Seongon tentou argumentar com Moon, mas ele se recusou a ouvir. Durante as semifinais, Moon, Rinai, Ghost e um convidado receberam bastões do representante da arte marcial. Moon lutou contra Ghost, e Seongon conseguiu derrubar Moon no final da luta. Rinai lutou com o convidado e venceu facilmente, avançando para a final contra Seongon. Ele tentou distrair Rinai com conversas, mas não conseguiu. Usando suas habilidades de dança e seu livro mágico, Seongon conseguiu derrubar Rinai, mas ela não queria matá-lo, apenas mostrar o quanto havia melhorado. Seongon recebeu um token optional e 30 milhões de yields por vencer a competição. Ele usou o token para reunir informações e percebeu, por meio de um patch, que existia outro mundo e que uma revolução era iminente. Seongon pediu a Rinai que o aguardasse enquanto ele investigava. Rinai e Eli se juntaram a Seongon e planejaram se adaptar ao novo mundo. Seongon designou Rinai para conhecer pessoas habilidosas e Eli para trabalhar. Ele tentou adquirir o prédio de um templo com o token, mas foi informado de que só poderia ser proprietário de um prédio em outra cidade. Seongon encontrou atacantes japoneses em outra cidade e os pendurou de cabeça para baixo e os torturou, mas eles não revelaram a entrada da cidade. Muan e seu grupo realizaram uma reunião na cidade divina para aumentar seus suprimentos. Seongon chegou e Muan o atacou, mas Seongon lhes mostrou documentos que comprovavam a existência de outras cidades e pessoas no mundo. Muan inicialmente se recusou a trabalhar com ele, mas Youba Echo o impediu e eles planejaram investigar. Mirinai contou a Seongon sobre seu segundo despertar no templo e o incentivou a fazer o mesmo, mas Seongon temia a capacidade dela de concluir as missões de grau B sozinha. Ela o informa que a conclusão de missões obrigatórias oferece os mesmos benefícios que as missões normais. Como ele cumpriu uma missão de grau S, também pode receber esses benefícios. Seongon vai ao templo, consulta Philip e escolhe se tornar um espadachim da Terra, mantendo sua nova classe em segredo. Os jogadores do Divine Sea Kenshin estão ficando impacientes à espera de Ushida. Ryozuki tenta acalmá-los, mas eles recebem notícias urgentes de cavaleiros se aproximando. Muan também fica sabendo disso e decide atacar com um grupo de 80 pessoas, incluindo 46 guerreiros, 20 arqueiros e 10 magos. Kang Muan e Youba Ewa lideram o grupo, e Ghost se torna um conselheiro honorário. Muan avisa Youba para não confiar facilmente em Ghost. De repente, eles percebem 100 jogadores do Divine Sea Kenshin se aproximando. Seongon tenta fugir ao perceber que são japoneses, mas Muan o impede.
Seongon é confrontado por alguém dos jogadores do Divine Sea enquanto visita os reféns. Ele consegue lutar contra a pessoa, mas agora teme que sua identidade seja revelada. Ele decide elaborar um plano para salvar a si mesmo e a cidade dos japoneses. Enquanto isso, Anzo informa Ryosuke sobre o homem mascarado e eles começam a planejar um ataque à cidade divina. Ryosuke ordena a Kenshin que monte um acampamento no portão sul e a Anzo que comece um treinamento simulado. Um homem com um grande grupo de pessoas se aproxima de Muan e pede ajuda para encontrar o grupo japonês desaparecido. Ele acusa um coreano de sequestrá-los e torturá-los e pede sua ajuda na investigação. O homem também revela o nome do homem mascarado, Ghost, que supostamente sequestrou os japoneses. Seongon prova seu valor ao resgatar uma garota chamada Yukiko dos reféns e levá-la para Muan. Yukiko diz a todos que os japoneses estão tentando incriminá-los como sequestradores, limpando o nome de Seongon. Muan e seu grupo se preparam para a próxima guerra contra os jogadores do Divine Sea. Em meio a uma guerra entre o Japão e a Coreia, Mihinae lidera 100 homens enquanto luta ao lado de Seongon. Apesar do ódio ardente entre os dois lados, a Coreia obtém sua primeira vitória em batalha com a ajuda da Associação Coreana. Após a vitória, Mihinae envia tropas para Tóquio, na esperança de tomar a cidade. Seongon e Yukiko entram sorrateiramente no castelo do Divine Sea para coletar informações e tomar a cidade. A emboscada no Japão fracassa devido à sua derrota na guerra, e a Coreia é forçada a recuar. Com o passar do tempo, a associação toma uma cidade subdesenvolvida com o apoio da Guilda de Salvação de Kim Il-il. Seongon e Hinae matam monstros escorpiões e um golem, ganhando uma pedra preciosa que Seongon dá a Eli. Seongon começa a confiar mais em Eli do que em Mihinae e Jongon. Seongon e Eli estão em uma missão na Cidade da Morte, causando ciúmes em Mireone. Eli detecta 7 pessoas em um raio de 300 metros e eles se preparam para a batalha. No entanto, quando encontram Jack Efron e Ghost, eles fogem usando magia de fogo. Jack se encontra com Abdul Aziz, o melhor assassino e guerreiro da Arábia Saudita, que o avisa para mudar de área, pois não é seguro. Apesar do aviso, Jack insiste em revidar, colocando a si mesmo e a sua equipe em perigo. Seongon e Eli acham Jack sinistro, então eles se retiram para um apartamento para sobreviver por 10 dias. Enquanto isso, alguns jogadores, incluindo Boris e Sergei, lutam do lado de fora com monstros, enquanto outros estão presos em um prédio com zumbis. Teresa pede ajuda deles, e Seongon começa a fazer aliados ajudando e matando. Ele finge curar o companheiro de equipe envenenado de Teresa para ganhar a confiança deles. Eles procuram um antídoto e encontram uma passagem secreta sob uma estátua de anjo. Seongon e Boris investigam um lado, enquanto Teresa e Sergei investigam o outro. Eles encontram chaves e um casaco, que usam para abrir uma porta que ativa todos os rios até o mar. Eles encontram uma grande criatura parecida com uma aranha, mas recuam em vez de lutar porque recebem um antídoto. Seongon pega Teresa e corre em uma direção, dizendo a Boris e Sergei para irem para o outro lado. Seongon percebe uma armadilha e diz a Teresa para parar enquanto ele detecta o perigo. Seongon se aproveita da situação e mata Teresa, levando seu anel e sua aljava de flechas, antes de ir embora. Enquanto isso, Jack luta com um famoso espadachim e o derruba com um único golpe. Jack lhe diz para obedecer às suas ordens e que o deixará vencer, mas adverte sobre as consequências se ele não o fizer. O espadachim se apresenta como Xiaomian e pergunta a Jack o que ele quer. Jack lhe diz para encontrar apenas 2 pessoas. Do outro lado, Seongon coleta itens úteis em seu inventário e sai do apartamento. Ao sair, ele vê zumbis vindo da cerca que ele trancou antes de sair, mas Boris e Sergei a abrem. Seongon tenta fugir, mas percebe que alguém o está seguindo. Ele aumenta sua velocidade para evitar que o alcancem. Seongon é perseguido por Xiaomian e seu grupo. Seongon, em um acesso de raiva, começa a bater em todos. Mas quando percebe que eles só o estão seguindo por ordem de alguém, ele os provoca a ficar do lado dele. Jack se aproxima de Seongon por trás e pergunta se ele tem 4 copas. Seongon concorda em lhe dar o Fire Heart 3 pedras de mana com a condição de que Jack lhe dê um item ou livro de habilidades que seja, no mínimo, lendário de baixo grau ou 10 bilhões de uma só vez. Depois de alguma discussão, Jack concordou com o acordo, e Seongon ficou empolgado ao receber os sapatos, as luvas, o anel e a faixa do herói que mantinha um escudo de 4 pontas em volta da cabeça, que Jack lhe deu. Enquanto isso, Eli voltou para Seongon e ele lhe contou sobre o acordo que fez com Jack. Ela ficou furiosa no início, mas depois concordou com as condições. Seongon calculou todas as informações necessárias sobre o contrato e disse a Eli para ir descansar. Do outro lado, alguns rapazes tentaram flertar com Mihinae. Quando um deles colocou a mão em seu ombro, ela se virou e cortou sua cabeça.
Seung-mion e dois rapazes estavam olhando para os monstros fugindo quando Seung-mion viu algo na grama. Ao verificar, ele encontrou Seong-gon e pediu desculpas pela briga que tiveram no passado. Seong-gon provocou Seon para que ele matasse Jack, mas ele não podia por causa do contrato. No entanto, Seong-gon conseguiu convencer Seung-mion a fazer uma parceria com ele. Seong-gon se encontrou com Jack para lhe dar o Fire Heart, mas como Jack tinha problemas de confiança, ele disse a Jack para entregar todos os itens. Depois de 3 minutos, ele lhe daria o Fire Heart. Assim que Seong-gon colocou o Fire Heart na mão de Jack, sua mão começou a sangrar e sua resistência diminuía 1% a cada minuto, pois Seong-gon havia colocado pequenas lâminas entre o Fire Heart. Jack ficou furioso e, de repente, atacou Seong-gon. Aegis, que foi enviado da Arábia Saudita para ajudar Jack, chegou ao local e Jack lhe disse para pegar Seong-gon, mas Seung-mion também chegou ao local. Jack disse a Seong-gon para lutar, pois ele estava em desvantagem numérica, mas começou a rir, dizendo que não era o único cara com companheiros de equipe. Ele mirou em Jack à distância, mas Jack não conseguiu detê-la. Jack lançou um ataque sombrio contra Seong-gon, mas ele conseguiu bloqueá-lo apenas com um livro. De repente, o apoio de Eli foi interrompido, então Seong-gon não conseguiu atrair Jack para as armadilhas preparadas. Por fim, Jack usou a habilidade de transformação de demônio e pegou Seong-gon, mas Seong-gon não desistiu e atacou de volta. Ele ativou suas habilidades e atacou o demônio. A transformação do demônio foi desfeita e Jack começou a rir, achando que tinha sobrevivido. No entanto, Seong-gon havia colocado uma armadilha dentro de seus sapatos. Ele jogou os sapatos onde Jack estava e, quando Jack percebeu a armadilha, uma bola de fogo o atingiu.